Boa noite, querida igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Se você é visitante pela primeira vez, que alegria receber você aqui. Eu sempre respondo as mensagens e mando as mensagens para os visitantes falando assim: espero que você tenha sido bem recebido, já sabendo que você vai ser bem recebido. Então nós queremos te presentear. Se você é visitante, passa ali no nosso espaço apropriado para você ganhar um presente, tá bom? Nós temos meditado no culto da noite sobre o agir invisível de Deus, baseado no livro de Esther, um livro fascinante. Já começamos isso no domingo passado, e nós continuaremos essa história. E hoje nós vamos falar e entender isso através da vida de jejum e oração. Então convido você a meditar comigo na palavra do Senhor, abrindo a sua Bíblia, no texto que vai aparecer logo em seguida. Então nós vamos trabalhar esse agir invisível através do jejum e da oração. O texto base está lá em Esther 4. Quero só salientar, meus irmãos, que nós vamos meditar em todo o capítulo. Mas como é um texto grande, eu fiz um pequeno recorte. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para essa conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam, nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração neste momento. Senhor, fale ao nosso coração, fale às nossas vidas nesse momento. Que seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para falar ao coração dos meus irmãos, irmãs e amigos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia muito importante, muito especial. Dia Internacional das Mulheres, e nós já falamos e meditamos sobre a mulher no culto pela manhã, e não será diferente agora no culto noturno, porque vocês são muito especiais, a Bíblia salienta isso também. Como a história de Esther é uma história grande, bem bonita, eu só quero fazer um pequeno contexto do que aconteceu no episódio anterior para a gente seguir daqui. Mordecai, nós temos alguns personagens principais. Mordecai, tio de Esther. Nós temos o rei Assuero. E eles são esses personagens que estão no reino persa e ficaram sabendo de um decreto de Amã. Mordecai não queria se curvar a Amã, era um poderoso homem. Mas todas as vezes que Amã passava, Mordecai não se curvava perante ele. Então ele, enciumado, cheio de si mesmo, convence o rei a usar o seu anel real para salientar um decreto. Ele jogou sorte, estabeleceu um dia para matar todos os judeus da província da Pérsia, por volta de 127 cidades ali. Então eram muitas pessoas. Então o decreto foi selado, e tem um detalhe textual muito interessante aqui no capítulo 3. O capítulo 3 termina assim: Amã e Assuero estavam bebendo, desfrutando, enquanto os judeus e todo mundo que estava ali e tinha contato com algum judeu estava com o coração apertado, aqueles homens estavam bebendo. É hora de ação. Tem um filme que marca meu coração, é o primeiro filme que eu vi no cinema, Homem-Aranha 1. Foi muito especial. E tem uma frase que
marca muito a minha trajetória e talvez de vocês. Quem conhece esse personagem aqui? Tio Ben, Ben Parker. Ele fala assim para o Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase permeia todos os filmes do Homem-Aranha. Ele lembra daquela cena do seu tio ali. Mas não só o tio Ben fala sobre responsabilidades e ação em momentos difíceis. Também um personagem muito legal, muito importante, o escritor do Senhor dos Anéis, Tolkien. Ele fala assim: assim como todos que testemunham tempos sombrios como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. A situação está aí. Nós precisamos tomar uma decisão. O tempo está rolando. A sua decisão é com o tempo. Não tem como mais voltar atrás. Esse é o cenário. E C.S. Lewis também salienta. E no mesmo caminho de Tolkien ele fala assim: chorar é adequado em sua forma enquanto dura, mas cedo ou mais tarde você precisa parar e então ainda precisará decidir o que fazer. Era tempo de choro, era tempo de quebrantamento, já estava agendado a execução dos judeus. E agora o que fazer? Mordecai, um homem cheio de temor e sabedoria, o capítulo começa falando que aquele homem ele se amargura, ele rasga suas roupas, coloca pano de saco de cinza e sai gritando pela cidade. Eu queria estar ali para entender o que Mordecai falava, o que ele expressou e bradou. O texto continua: Mordecai passa e sabe que todas as províncias, os judeus ficaram temerários, com medo, jejuavam. Era um reboliço, é a história, gente, vamos ficar sabendo, os judeus vão morrer. Nossa, e agora, minhas famílias, que estão na outro lado, na outra província? A história toma uma dramaticidade tremenda. E aí Mordecai se coloca à porta do reino, com aquela roupa. Mas ele não pode entrar, porque precisa de diversos reais para falar com o rei. E a sua sobrinha sabe que ele está na porta do rei. E fala assim: minha serva, levem roupas novas para ele. E ele rejeita. E a partir de então, eles começam a estabelecer um diálogo impressionante. E agora é tempo de agir. Chegado esse tempo de agir, quando as crises nos fazem presentes, nós precisamos decidir o que fazer. É interessante que esse capítulo 3, quando ele termina com esse decreto, eu fui tentar fazer uma pesquisa para tentar entender quantos judeus habitavam e existiam naquela região. Meus irmãos, os estudiosos, os teólogos, eles não chegam à conclusão. Mas eles falam que por volta de 127 províncias, existia por volta de 14 a 15 milhões de judeus. Qual seria a logística do rei e de Amã para executar esse povo? 14 a 15 milhões. O holocausto promovido pelo regime nazista foi o maior extermínio sistemático da história de um povo só. Aproximadamente 6 milhões. Imagina o triplo que era aquele decreto. Era o triplo. É interessante também sublinhar que a região da Pérsia aqui nas Escrituras é a mesma região do Irã hoje. Engraçado, né? Irã, Israel. As perseguições, as lutas, as guerras não são de hoje, não é de ontem. Está aí, a notícia está aí, o que nós vamos fazer? E é interessante que Amã, ele é um personagem que ganha um destaque e ele entra em evidência no capítulo 3 do nada. Ele não é citado, mas é um homem com honrarias. E aí eu fui fazer uma pesquisa para entender se esse dilema, essa guerra era antiga, e de fato é. No ano 1440, Amaleque ataca Israel, Êxodo 17. Amã vem dessa nação, desse povo.
E aí, caminhando um pouquinho na história, em 1 Samuel 15, quando Saul poupa Agag, aquele rei perverso, mau, é desse povo que Amã é. E aí nós chegamos aqui 480 anos antes de Cristo. Tem uma nota, uma informação muito importante no texto. Amã, o agagita, tenta destruir os judeus. Então é uma guerra que dura há muitos anos. Um homem parece que ele já tinha isso tudo maquinado no seu coração. E chegou o grande momento dele atuar e dele operar. O capítulo 4 vai mostrar toda essa nuance dessa crise que chega no coração de Mordecai e de Ester. E como Deus começa a levantar instrumentos para preservar o seu povo. Deus usa hoje, usou no passado e usará no futuro. Meus irmãos, só fazendo um recorte aqui do texto para a gente entender de forma literária, do versículo 1 a 3 é esse diálogo, na verdade, exemplifica a ação de Mordecai e dos judeus. Depois caminha esse diálogo, chega no versículo 9. É interessante que me chamou muita atenção estudando esse texto, que quando chega no versículo 9, existe uma mudança literária. O autor, o narrador está na terceira pessoa, e a partir de agora, no versículo 9, volta à primeira pessoa e ele começa a usar frases dos próprios personagens. Ele começa a usar aspas para fazer uma citação direta do próprio Mordecai com a Ester, porque isso é muito importante, essa fala. Até o final do capítulo agora, até o versículo 17, esse diálogo gera uma ação para tentar convencer o rei de cancelar esse decreto. E Deus usa, meus irmãos, de dilemas profundos para despertar a sua igreja, para despertarmos espiritualmente. O agir invisível de Deus, através do jejum e da oração, exige de nós algumas posturas. E agora eu queria marcar com vocês e aplicar 3 movimentos que exige de nós, quando nós entendemos sobre o jejum e a oração. A primeira delas exige de nós ação com discernimento espiritual. Voltemos os nossos olhos para o texto bíblico, que diz assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Perceba que no texto, até então Mordecai e Ester não evidenciavam a sua verdadeira identidade. Se vocês olharem no capítulo 1, inclusive existe um conselho de Mordecai para Ester, fala assim: olha, fica pianinha, não fala a sua identidade, não fala do seu povo, porque o bicho pega. Aqui nosso ambiente é um ambiente muito hostil. Tome cuidado de você ficar falando de onde você vem. Nós podemos olhar isso, observar. Se você quiser voltar a sua Bíblia para acompanhar comigo, está lá no capítulo 2, versículo 10, é um versículo muito importante. O texto fala assim: Ester não havia declarado ao seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai é um personagem tão piedoso, né? Por que tem que esconder a personalidade deles? Não só a personalidade, mas o povo, de onde eles vêm, as raízes. Por quê? Mas agora chega no capítulo 4, isso tem que ser evidenciado. Porque, peraí, Ester, se você não nos defender, vai acontecer algo terrível com o nosso povo. Mas, meus irmãos, não existe ninguém neutro. Não existe ninguém neutro a partir de dilemas tão cruéis como a morte evidente. Mordecai se posiciona agora. O texto mostra um homem sábio, um homem com postura, e o personagem que era oculto até então, estava ali na corte, talvez uma posição de evidência. Agora esse homem se posiciona como um líder judeu. E ele faz alguns movimentos. Eu cheguei até a comentar, ele se quebranta.
Existe um quebrantamento de Mordecai. Imagina essa cena daquele homem rasgando as suas roupas. Era uma tradição comum quando existia grandes calamidades, isso acontecer entre o povo judeu, de rasgar as roupas, de se cobrir de pano de saco e colocar cinzas na cabeça. Ele externa a sua amargura, ele grita pela cidade. Não sei você já deu vontade de sair gritando por aí quando acontece algo terrível na sua vida? Esse homem faz isso, ele não se prende, ele grita. Ele não usa, talvez se ele tivesse rede social, ele colocaria ali, né? Fazendo um story, gritando pelas ruas. E ele faz um protesto pacífico. Existe um ponto muito interessante aqui. Aquele homem, como um líder, ele poderia revolucionar. Se tem 14, 15 milhões, por que a gente não faz uma guerra civil? Vamos para cima. Mas ele faz um protesto pacífico, se colocando perto ali da entrada da porta dos palácios, com aquela roupa. Como tem sido a minha reação perante as injustiças no mundo? Como você tem se posicionado? No trabalho, quando alguém leva crédito por uma ideia de trabalho que você deu, e a pessoa levou crédito. Nos estudos, quando tem aquele trabalhão em grupo, e só você faz e todo mundo ganha nota. Terrível, não? Ou na família, quando alguém é julgado, sem ao menos ser ouvido. Já aconteceu isso com você? Ou na sociedade, onde as pessoas que cumprem regras são punidas, e o que dá jeitinho brasileiro está sempre em evidência, e sempre recebendo promoções. Nós precisamos e podemos nos manifestar de forma pacífica. E a ação que eu estou falando aqui é oração e jejum. As Escrituras já estão nos mostrando isso há anos. Há anos. Assim como está subentendido aqui, que Deus está manifestando a sua ação em todo o livro de Esther, se você olhar literalmente no versículo 3, não tem a palavra oração e jejum. Você percebeu isso? Tem jejum. Em todas as Escrituras, a palavra jejum e oração vem conjunta. Elas andam lado a lado. Mas chega aqui em Esther, interessante. Só fala jejum. É porque é uma característica literária do autor. É um agir invisível de Deus, mas Deus está ali. Se ele está falando de jejum, certamente ele está falando de oração. O povo fazia isso. Meus irmãos, é interessante que essa ação de Mordecai, e mais adiante de Esther, está diretamente ligada às práticas espirituais. O protesto pacífico que eu estou falando aqui é de oração. É uma guerra que se luta de joelhos. É uma guerra que se luta com quebrantamento, com oração. Mas, já chega, também existe uma ação de Esther. O Senhor não desperdiça nada, meus irmãos, inclusive o quebrantamento e a dor daquele povo. Esse decreto de morte se torna uma mobilização para a vida, um movimento de vida espiritual. Se você está passando por um momento triste que tenha abalado a sua fé, entenda que Deus não desperdiça nada. Ele usa movimentos assim para despertar espiritualmente a sua vida e a vida do seu povo. Precisamos ter uma compreensão exata das disciplinas espirituais para agir. Ao analisar algumas passagens que tratam sobre o jejum, podemos entender que eu trouxe aqui alguns tiques sobre oração e jejum. O jejum não deve ser feito por diversão, por competição, quem jejua mais por mais tempo, ou até mesmo por mentoria de emagrecimento. Temos visto isso por aí, pasmem. Alguém ensinando a ter jejum, fazer jejum para emagrecer, com uma desculpinha que está sendo espiritual. O jejum deve ser feito para baixar a nossa cabeça de forma humilde. Deve nos levar à humildade diante de Deus. Isso está lá em Isaías 58:5.
deve analisar o coração e buscar arrependimento durante tal prática. É um tempo de consagração a Deus, mostrando que você depende mais de Deus que apenas da comida. Jejum também tem esse interesse de te mostrar isso. Você depende mais de Deus naquele momento do que se alimentar. Jejum é um ato intencional de espiritualidade. Não é apenas você deixar de comer e fazer outras coisas como se sua vida estivesse normal. E é interessante, talvez você vai fazer um exame, uma colonoscopia, endoscopia, vou fazer jejum mesmo, vou aproveitar para jejuar e vou trabalhar. Não é isso. Isso não é jejum. Isso aí você está usando algum evento para fazer jejum. Jejum não é isso. O jejum deve estimular uma postura de compaixão pelos outros que estão perdidos e machucados. E meus irmãos, jejum não é uma prática atual, tá? É bem antiga. É tão antiga no povo de Deus, se você lembra lá em Êxodo 34, 28, quando Moisés sobe para redigir as tábuas, ele fica 40 dias e 40 noites. Gente, o jejum está em Êxodo, segundo livro da Bíblia, não é de hoje. E parece que está na moda jejum. Parece que as pessoas estão vendendo isso como se a igreja presbiteriana nunca falou. Se você procurar no nosso aplicativo, tem aulas do Marco falando sobre jejum, ó. Há muito tempo no nosso YouTube, nós tratamos, a nossa igreja trata disso, ó, desde que nós nos entendemos como igreja. É uma prática nossa, sim, presbiterianos. Mas é antiga que Moisés fica 40 dias e 40 noites sem comer. E aí nós voltamos nossos olhos também para Jesus, em Mateus 4, 2. Meus irmãos, o próprio Cristo, Ele se retira e faz jejum, se preparando para um grande evento. Ele sendo o próprio Deus, mostrando para nós. O que sobra para nós, não? O que sobra para nós que somos tão fracos, tão pequenos, tão limitados. Nós precisamos orar e jejuar, meus irmãos. Isso fortalece, evidencia a vontade de Deus para nós. Então, a ação invisível de Deus aqui em Esther é através do jejum e oração, agindo, mas compreendendo de forma correta essa disciplina espiritual, de forma completa. Nós podemos fazer jejum durante e perante as tragédias da vida. Quero mencionar algumas aqui. Em Minas Gerais, os desastres, as guerras no Oriente Médio, a gestão pública do Brasil, as famílias que estão destruídas por acidentes ou assaltos, exige de nós quebrantamento. Nós podemos e precisamos usar um jejum como uma resposta de oração. Como uma resposta. O jejum como uma resposta. O jejum não é uma fuga da realidade, mas uma forma de alinhar com o coração de Deus. Antes de agir, precisamos buscar a direção espiritual. Perceba que o povo jejua antes de agir. O jejum e oração precede a ação. Precede a ação. Nós podemos também fazer protestos pacíficos, sem violência, com firmeza. A igreja pode se posicionar perante as injustiças sociais, corrupção, desigualdade, mas mostrando compaixão para os que sofrem. Nós podemos ser esperança no caos. O decreto que decreta o fim pode ser o início de muitas outras coisas lindas que Deus tem preparado para a igreja do Senhor no Brasil. Deus não desperdiça as tragédias, Ele não desperdiça as enchentes, Ele não desperdiça chuvas como a de ontem. Ele pode usar o caos para despertar a igreja e restaurar a esperança. Nós, e a nossa postura deve ser como instrumentos de esperança, mostrando que a vida, ela nunca termina no sofrimento. Ela nos desperta no sofrimento. Essa é a primeira aplicação que eu gostaria de deixar com vocês. Precisamos agir, ação, mas conhecendo essas disciplinas espirituais. Em segundo lugar,
Nós precisamos entender que essa ação invisível de Deus, através da oração de jejum, exige de nós compreensão de quem é Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Olhe, volte seus olhos no versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se você ficar calado agora, Esther, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para essa conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Meus irmãos, nesse último diálogo de Mordecai, a última idas e vindas do eunuco levando da serva, ele mostra umas coisas que me saltou aos olhos, ao meu coração. Mordecai adverte sobre o local onde ela está. Se você olhar no versículo anterior, no 13, ele fala assim: Esther, não pense que você vai ser poupada por morar aí no palácio e estar com os maiores. Se eles descobrirem que você é judeu, certamente você vai morrer. Meus irmãos, essa é uma reflexão para nós. Será que nós não estamos em nossos palácios intocáveis, com a comidinha, com as contas em dia, não faltando nada, e a gente constrói esse palácio e as coisas que acontecem fora do nosso reino não importa? Perceba que Esther, até então, ela está apática ao sofrimento do seu povo. Porque, como bem disse o pastor Arthur semana passada, ela ficou 1 ano em tratamento de beleza. Imagina a mordomia daquela mulher naquele lugar. Talvez os nossos palácios nos seguem. Talvez a sua rotina te segue a realidade. Isso pode acontecer facilmente conosco. Construir convicções baseadas no ambiente que nós vivemos. Isso nos conecta com a realidade. Isso nos torna insensíveis à dor alheia do outro. Mas a nossa real condição é de pecadores todos. E precisamos desse favor de Deus todos os dias. Nós precisamos ser alcançados pela graça do Senhor. Nos nossos dias, na casa, no trabalho, na faculdade, nossa principal atribuição em nossos palácios é ser missionário. Não sei qual palácio você construiu, mas você precisa ser missionário lá. Nesses conselhos de Mordecai podemos ver a sua bela teologia. Que homem que conhecia de teologia reformada, tá, meus irmãos? É um homem que sabe da soberania de Deus e da sua providência. Ele crê na providência e na soberania de Deus, afirmando, se você voltar os olhos no versículo 14 que está na tela, diz assim: olha, de outro lugar virá socorro. Ele não está com medo que isso não vá acontecer, ele tem convicção que Deus vai socorrer o seu povo, porque Deus fez isso antes de Mordecai e depois de Mordecai, e depois das nossas vidas. Deus jamais deixará que o seu povo perecerá. Deus levanta socorro. Deus sempre levanta, lembrando das promessas e do cuidado do Senhor anterior a Ele. Que legal Mordecai ter essa visão. E aqui Mordecai está funcionando como um verdadeiro tipo de Cristo, como um profeta verdadeiro, como um maravilhoso conselheiro. E através dessa palavra certa, dita da hora certa e na maneira correta, ele convence Esther a fazer algo. E não dá, Esther, para você esconder a sua fé no seu palácio. Meu irmão, minha irmã, não dá para você esconder a sua fé onde você estiver. Não dá. Mordecai levanta essa necessidade para Esther. Esther, assuma a sua responsabilidade que lhe foi imputada, pois Deus é soberano e Ele vai agir se você não agir. Mordecai confiava na providência de Deus, mas para finalizar ele solta uma pergunta para Esther. Esther, mas será que você não está aí exatamente, talvez, para ser a esperança do povo nesse momento? Olha que insight, olha que palavra poderosa para aquela mulher, olha que despertar para a rainha. Rainha, será que você só não se transformou e se tornou rainha
para salvar o seu povo. Ele dá um chacoalhão de realidade a Esther. Mordecai coloca as rédeas da história, tira da mão de Amã, tira a mão de Assuero e coloca na mão dos reis. Ele coloca as rédeas da história na mão do Deus que tudo pode, que tirou Esther de Suzã e levou ela para o palácio. Precisamos compreender quem é Deus e o seu modus operandi. Deus é assim, Ele é soberano em meio aos caos, em meio às tempestades. Isso não pegou Deus desprevenido. Existe um propósito soberano de Deus na vida de cada um aqui. O teólogo reformado, o irmão Bavinck, nas suas literaturas, ele fala: nada acontece por acaso. Cada evento da história, cada detalhe da vida humana estão incluídos no conselho eterno de Deus. Cada detalhe, cada evento não foge dos rascunhos de Deus. Deus não joga fora, Deus não escreve de lápis e já vai digitando e imprimindo a história. Entender quem Deus é nos livra do desespero. Olha só que Mordecai fala: se você se calar, o socorro virá de outro lugar. Ele sabia de duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é que Deus vai cumprir seus propósitos, independente se você, Esther, reagir, fazer ou não. E outra coisa, Esther, você é responsável pela sua obediência. E aí vem o grande drama da humanidade. A minha responsabilidade pessoal, eu vou me omitir, eu vou me esconder, e a soberania de Deus. Essa é a beleza da nossa doutrina reformada, da providência. Deus é soberano sobre tudo, mas a nossa responsabilidade, ela permanece, meus irmãos, permanece. A igreja precisa viver de forma equilibrada e parar de viver nos extremos. Os dois extremos são desespero, achando que tudo depende da igreja, a igreja tem que se mobilizar, a igreja tem que sair, tem que lavar as ruas de Sorocaba. Vamos, pastor, você não está fazendo nada, pastor, os povos estão morrendo. Esse é um extremo. E outro extremo é, está tudo bem, passividade, ação social, liga. Precisamos fugir desses extremos. A verdade bíblica é que Deus governa sobre todas as coisas, mas Ele chama você e eu para participar da obra dEle. Que privilégio. Ele não precisa, tá? Mas Ele nos chama. Você vai ficar no seu palácio ou vai responder? A sua história, meu irmão, minha irmã, ela não é acidental. A sua história não está fora de controle. Deus escreve histórias com propósitos lindos. Isso muda completamente a forma que nós enxergamos a vida. Se você confia que Deus está no controle de tudo, isso muda tudo. Talvez você olhe para a sua história e pense: ai, meus erros, ai, minhas dores, ai, as portas só se fecham para mim, pastor. Existem caminhos inesperados para mim, pastor, eu não sei para onde ir. Essa é a nossa vida. Mas Deus pode fazer disso exatamente como Ele fez com Esther, preparando você para um momento específico da história, que você precisa dar um brado: opa, é comigo. Seu testemunho não é apenas algo que aconteceu com você. Seu testemunho é uma ferramenta de Deus para chamar e salvar pessoas. Convidem pessoas para o musical. Convidem pessoas que você ama para estar aqui e ouvir essa história tão bonita de redenção. O seu testemunho não é em vão. Você não é um acidente do acaso. A sua história não está nas gavetas arquivadas de Deus. Tem um propósito. Alguém precisa ouvir sua história. Conhecer a Deus molda as nossas orações, porque quando entendemos quem Deus é, as nossas orações deixam de ser exigências e se torna a ser submissão. Senhor, estou aqui, faça o que o Senhor quer. Deixa de ser, Senhor, eu preciso. A oração não serve para convencer Deus da sua vontade, mas para alinhar o seu coração com a vontade de Deus.
A igreja que não conhece profundamente de Deus, ora pouco, ora mal, ora apenas no desespero. Oração é uma vida, é um estilo de vida. Mas quando conhecemos a Deus, a providência, o Deus da providência, oramos confiando que Ele já trabalha antes mesmo de pedirmos. Antes mesmo de nós pedirmos. O maior perigo é perder esse senso de propósito, meus irmãos. Se nós perdemos o senso de propósito de igreja, que precisa orar e ora, nós vivemos só para pagar a conta, criar filho, trabalhar, pagar boleto e esperar Jesus voltar para nos levar para o céu, bem acomodados. Deus não nos chama para isso. Ele nos chama para conhecer quem Ele é e buscá-lo em oração e jejum. A pergunta do texto que é deixada para nós: e aí? Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou? Quem sabe essa frase que foi dita para Mordecai a gente pode trazer para nós? Será que Deus te levou para o lugar onde você trabalha, para a sua família, no lugar do seu condomínio? Para quê? Para que Deus te colocou ali? Por fim, o agir invisível de Deus no meio da oração e do jejum exige de nós, terceiro lugar, uma coragem sacrificial. Volte seus olhos para o versículo 16, que diz assim: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam, nada durante 3 dias, e nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. A jovem Esther aqui, até então apática, longe do que estava acontecendo com o seu povo, agora ela toma conhecimento, ela deixa de ser uma rainha passiva e age ativamente na história. Algo despertou o coração daquela mulher. Ei, Mordecai, reúna o povo. Antes alguém que recebia ordens, agora dá ordem. Alguém antes que estava passiva, imune no seu palácio, agora propõe um jejum. Gente, vamos lá, vamos orar, vamos colocar em jejum. Essa mulher deixa de ser uma jovem rainha para ser a rainha toda, a verdadeira rainha que manda. Ela toma um local de fala com autoridade, e a partir de agora está ligado, seu coração está ligado com o seu povo. E aí vem uma frase muito forte no texto, né? Se eu tiver de morrer, morrerei. Aqui, meus irmãos, não é frase de alguém que está indeciso. É frase de uma mulher que sabe o que precisa ser feito. Se for preciso morrer, eu vou morrer. Se for preciso perder a mordomia de uma rainha, eu perco. Eu vou lá. E se o rei quiser me matar, que eu morra. Mas eu não vou dormir com esse barulho no meu palácio. Esther expõe. Ela convoca, inclusive as suas servas. Meus irmãos, de uma mulher que estava apática, agora ela faz um movimento dentro do palácio. Meus irmãos, vocês são chamados para fazer movimentos nos palácios de vocês. Como essa mulher. Faça barulho. Gente, vem orar comigo. Vamos orar antes de eu começar nosso trabalho. Minha irmã, vamos orar aqui antes de começar a aula. Minha irmã, eu oro antes. Você quer orar comigo? Essa mulher começa a convocar as servas. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Esther entendeu o seu chamado, entendeu o porquê estava no palácio. Ela foi obediente, teve um ato sacrificial para o seu povo. Esther coloca em xeque a sua posição na monarquia. Coloca os seus benefícios em xeque de rainha. Coloca em xeque o seu futuro. E aí, está disposto a sacrificar o que na sua vida? Quando você ora e jejua, você tem orado e jejuado pelo quê? O que Deus precisa saber da sua história? Às vezes Ele está pedindo para a gente colocar coisas em xeque, tá? Quando oramos e jejuamos, precisamos estar dispostos a ter uma vida de coragem sacrificial, para sacrificar nossas mordomias quando não agrada a Deus, para sacrificar o nosso próprio eu em detrimento do outro ou por uma causa superior.
sacrificar as minhas limitações para servir o outro, sacrificar o meu comodismo espiritual. Ora para ver, meus irmãos, as coisas vão acontecer e se prepare. O convite aqui não é para uma vida confortável. Eu estou te convidando a ter uma vida extraordinária na presença de Deus. Mas talvez vai ter alguns problemas no percurso, porque o reino das trevas se incomoda e muito com quem ora. Esther age aqui como alguém que vocês conhecem, que se coloca para morrer pelo seu povo. Quem que você lembra? Isso mesmo. Jesus. Jesus não precisava sacrificar por nós, mas Ele se coloca como o Cordeiro perfeito e morre para que nós, nossos dilemas, as nossas dores, o caos que habitava em mim, habita nele agora. E Ele, como um servo obediente, deixa o seu palácio e vem sujar os seus pés nessa terra empoeirada. O maior exemplo de ato sacrificial é o próprio Cristo Jesus. Para finalizar, eu gostaria de terminar com um testemunho de um missionário que me impacta muito. Eu já convido a equipe de louvor para se colocar aqui nas suas posições. O nome desse missionário é David Livingstone. Não sei se vocês conhecem a biografia desse homem. Vale muito a pena. David Livingstone. Ele foi um missionário protestante escocês no século XIX, que dedicou a grande parte da sua vida na África. Tinha duas frentes principais, esse missionário. Ele pregava e levava o evangelho à vida das pessoas ali na África e também lutava contra o tráfico de escravos. Aquele homem se tornou tão influente, aquele escocês, que ele amava aquele povo, se dedicou toda a sua vida ali na África, até que um belo dia, eles chegaram e começaram a bater na porta do quarto de David. David, está na hora, cadê você? David! E aquele homem estava morto de joelhos. Talvez ele teve seu último momento com Deus, ele teve uma parada cardíaca. Ele encontrou aquele homem morto ali. E aí aciona a Escócia, aciona a Inglaterra, porque era um homem muito influente na África. E aí eles falaram assim, a gente precisa honrar esse missionário, que dedicou toda a sua vida na África. Vamos enterrar ele na Abadia de Westminster, onde tem nosso catecismo. Olha a importância desse homem. E aí os africanos falaram assim, não. Esse homem dedicou a vida inteira dele aqui, como que ele vai morrer e ir para a Inglaterra? Esse homem dedicou sua vida aqui. E se nós propormos, enterre o coração dele aqui, vocês topariam? Meus irmãos, aquele homem impactou tanto a África, que o coração dele foi enterrado aos pés de uma grande árvore, para mostrar que ele se dedicou inteiramente e se sacrificou por aquele povo. O coração ficou na África e o seu corpo voltou para a Inglaterra. Nós estamos dispostos a pagar esse preço quando nós oramos e jejuamos em direção ao próximo? Será que nós temos essa coragem sacrificial? Se for preciso morrer, eu morro. Será que o propósito está tão gravado nos nossos corações a ponto de dizer essa frase? Se for preciso, eu morrerei. Que Deus fale grandemente ao seu coração, porque essa ação invisível de Deus, através de jejum e oração, exige de nós muito discernimento espiritual e ação. Exige de nós também um conhecimento de Deus para fazer. Exige de nós coragem sacrificial. Que Deus fale muito ao seu coração durante essa semana. E agora nós louvaremos ao Senhor.